Estamos aqui para mais um encontro, para um bate-papo a respeito do capítulo 8 do livro Desperte, Seja Feliz. Vamos aqui nos reportar ao pensamento de Joana para tentar compreender, né, esses fatores que são tão presentes na nossa encarnação, né, fatores tão importantes para o entendimento da nossa jornada. A Joana, ela vem dizer, ela já começa, né, na mensagem ali, que ela coloca, todo capítulo ela coloca uma mensagem, né, que organiza as ideias do capítulo, e ela vem dizendo que lutar é viver, né? Ela vem dizer que a ascensão espiritual, né, essa vida da ascensão espiritual, ela é na realidade, uma luta contra as paixões interiores, contra os impulsos primitivos. Né? Viver é lutar contra esses impulsos, né? No sentido de conscientizá-los, integrá-los à nossa personalidade e nos desenvolver. Então, ela vai dizer que nessa perspectiva, quando nós começamos a caminhar na direção desse processo do autoencontro, no serviço com Jesus, existe para nós duas possibilidades de luta. Ela vai trazer dois tipos de luta, né? Uma luta que ela vai diferenciar de uma atuação na vida a partir de uma sombra, né? O indivíduo vai atuar a partir de uma lógica sombria, de processos inconscientes da sua realidade. E uma luta que é a luta que a gente busca, que nós buscamos, que é a atuação na vida a partir de uma vida consciente da realidade interior, onde não é a sombra que vai ditar os valores da luta, né? Mas são uma luta desencadeada pela consciência egóica para a integração dessa realidade sombria, gerando um esquema de paz na vida do indivíduo. A atuação na vida, a partir desses valores da sombra, ela cita alguns tipos de luta que são desencadeados em razão de nós mantermos essa sombra inconsciente. Né? Ela vem explicar, aí ela vem falar para nós quando essa sombra ela se mantém de maneira inconsciente, ela vai levar de maneira geral, ela diz, né, que num contexto mais geral, sem especificar tanto, ela vai dizer que é desencadeada uma luta por valores transitórios, né? Ou seja, é uma busca muito horizontal da vida e que esses valores transitórios, eles vão gerar sintomas, né, na nossa vida, né, na nossa vida emocional, e que justamente pelo o estado emocional que se instala em razão dessa luta que é desencadeada, esses valores transitórios vão indicar a chegada de um sofrimento espiritual e indicar que o indivíduo desencadeou uma luta no caminho errado, uma luta sombria, né? Não contra ele mesmo, né? Não uma luta para assimilação dos seus valores internos, mas luta com esses valores espelhados no mundo, lutando contra si mesmo, projetado no mundo de maneira inconsciente. Então, o indivíduo projeta a sua sombra no mundo, luta contra ela no mundo, ao mesmo tempo também que ele desenvolve mecanismos evitativos dessa sombra, a projeção é mais um deles, para garantir também um gozo além do autoencontro, né? Além do manter um estado de um ganho, um tipo de ganho patológico, no qual o indivíduo não vai conseguir sustentar por muito tempo pela lei de saturação e da lei do progresso, para que ele possa se desenvolver a partir de um lugar de sofrimento. Então, uma luta sombria que ela vai dizer que pode ser desencadeada é a luta por valores transitórios. Ela começa a especificar que valores transitórios, como é que isso acontece, né? Como é que essa luta aparece? Uma luta por dominar o outro, né? Ela traz esse exemplo, né? O indivíduo vai desencadear ou iniciar toda uma energia de vida para dominar outros indivíduos,
né? Às vezes numa relação paterno-materna, né? Ou num cargo de chefia, num trabalho, né? Nas situações de controle, ah, nas relações sociais como um todo, né? Onde o indivíduo se vê numa condição que ele pode dominar a partir de ideias, né? A partir de valores, a partir de comportamentos, a partir de valores, né? De dinheiro. Ele vai procurar dominar o outro, né? Gerando um ganho para o indivíduo, desencadeando uma luta sombria a partir dessa realidade. Então, ela começa a dizer que os tipos de luta transitória que a gente tende a desencadear, lutas comuns, né? Que a gente tende a desencadear dentro de nós. E isso, pela sombra estar inconsciente, o indivíduo vai projetar isso socialmente e vai gerar essas lutas perturbadoras. Ela vem falar da luta tirânica, né? Quando o indivíduo se enquadra nesse lugar tirânico, aí já fala, né, dos ditadores da história que nós conhecemos, né? Muitas vezes o indivíduo se coloca na condição de um messias sombrio, né? Ele vai gerar um esquema, né, de cultura, de ideologia, de pensamento a partir de um lugar de influência muito rígido, muito unilateralizado, trazendo uma verdade muito sombria a partir da sua lógica, né, de sombra pessoal, a partir da lógica do seu inconsciente coletivo. Então, o indivíduo vai se construindo a partir de um lugar tirânico, né, gerando sofrimento para si e para os outros indivíduos. Um outro tipo de luta que ela traz é a luta por gozos efêmeros. Né? Na realidade, tanto a tirania quanto a dominação ela vai gerar ganhos para os indivíduos e, de alguma forma, elas vão caracterizar também um gozo efêmero. Né? Mas também a vida voltada para gozar em todos os níveis materiais. Né? Festas, viagens, dinheiro, sexo, comida, né? Vestimenta, passeios, medicações, uso de drogas, todo esse processo ele vai garantir uma estrutura de inconsciência e gozo no qual vai se desencadear uma luta para evitar o encontro com a dor. Né? Mas quando ela fala isso, é de uma dor neurótica. Então, o gozo efêmero, ele caminha junto com a inconsciência que não vê na dor um sentido existencial e não quer aprender de alguma forma a partir desse lugar. É uma dor sem reflexão, a dor como interrupção do gozo. Né? Então, essa compensação em aspectos de gozo para a vida, a compensação dessa fuga da realidade, vai levar a gozos que não vão gerar valores espirituais de base para o indivíduo, para que ele possa realizar o dever-ação, né? Ou seja, andar nos veios, no fluxo da lei do progresso. Quando o indivíduo não consegue fazer isso, essa luta por gozo, ela se torna uma paralisia, né? A capacidade do dever-ação, porque se eu sei que a lei do progresso existe, surge um dever de andar no fluxo dela, ou seja, eu não posso parar. Eu tenho que fazer de tudo para o processo acontecer, gerando esse dever-ação. E muitas vezes o gozo, esses gozos efêmeros, eles vão gerar uma anestesia como uma compensação de fuga da dor, e com isso vai gerar uma inércia em relação à lei do progresso, que vai gerar patologia. Né? Isso vai levar o indivíduo a configurar estados emocionais, todos esses tipos de luta que ela traz aqui. Né? E ela está falando essa luta por valores transitórios, por dominar, uma luta mais tirânica, né, por dominar também o outro e impor valores a partir de conflitos pessoais. A luta pelo gozo são lutas a partir de um lugar que é de fugir de conflitos a partir de uma compensação de gozo da vida, tendo ganhos sombrios, onde eu prejudico outras pessoas para eu ter ganhos a partir desse lugar sombrio. Ou prejudica até a mim mesmo, né, destruindo meu corpo, as minhas energias a partir desse lugar de gozo. Então é uma luta bastante inconsciente, bastante do nível de consciência de sono. Mas ela vai falar que, às vezes, surge também uma luta de boa vontade, no qual o indivíduo quer realizar uma luta para o bem,
ele quer se desenvolver, mas ele não consegue equacionar os seus conflitos, seus tormentos. E essa luta também vai se tornar uma luta na qual o indivíduo vai atuar a partir de uma sombra e vai gerar sofrimento para ele e para as outras pessoas. Seria um tipo de luta meio atrapalhada, no qual o indivíduo vai para a luta, ele vai viver a sua espiritualidade, mas sem reflexão, sem planejamento, sem fazer o autoencontro, sem fazer a análise da sua vida e sem projetar uma existência espiritual que garanta um desenvolvimento da sua consciência, integrando a sombra que precisa ser integrada. Então, gera uma luta de viver sem integração de conflitos e tormentos, o que vai gerar mais sofrimento para o indivíduo. Então, esse tipo de luta vira uma luta meio atrapalhada. A outra, a sombra tomou. Nessa daqui, o indivíduo já tem até uma boa vontade de querer melhorar, mas ele não tem ferramentas e recursos para fazer isso de maneira diferente, onde constantemente a sombra vai tomar um indivíduo e vai gerar tormentos e sofrimentos para ele. Todas essas lutas que ela cita aqui são lutas que vão gerar. Qual o resultado? Né? Eu vou lutar, vou passar minha vida lutando nessa lógica aqui que ela apresentou. O que isso vai gerar? Isso vai gerar um vazio existencial, né? O indivíduo não se preenche afetivamente, ele luta até conquista, vira tirânico, domina as pessoas, gozou tudo que ele gozou, fica cansado, exaurido, mas não tem satisfação. Então se instala uma depressão, o tédio, que é a antessala da depressão, uma vida sem uma riqueza espiritual mais profunda, que é caracterizada por vazio, insatisfação, o exaurimento das forças físicas e psicológicas, né, levando o indivíduo à exaustão, a instalação de um processo de uma consciência de culpa, né, ou podendo muitas vezes, principalmente, né, como a gente está atuando a partir de uma lógica do inconsciente coletivo, que é uma lógica mais instintiva, que é justamente as paixões ali, muitas vezes o indivíduo vai ficar compulsivo, aprisionado nesses processos de gozo, de tirania, né, dentro dessa realidade aí, vira um processo de aprisionamento. Então fica um indivíduo vazio, entediado, sem sentido existencial, exaurido física e psicologicamente, depressivo, com sentimentos de culpa e aprisionado nas suas compulsões. Ou seja, é um quadro bem claro que não tem como fugir. Se a gente olha para a vida, é porque nossa luta está instalada nesses quadros, é porque a nossa luta está a partir dessa lógica aí. Essa é a luta a partir dessa atuação, a partir desses núcleos sombrios. Só que ela traz uma outra luta, né? Um outro tipo de luta, esse segundo tipo de luta que a gente já citou, que é uma luta a partir de uma vida consciente da realidade interior. Né? É uma luta que a primeira coisa é planejamento, é uma luta que vai ter planejamento, não é uma luta atrapalhada igual a outra que gera sofrimento. Onde esse planejamento vai colocar o indivíduo no movimento do dever crescer, que é o que? Esse dever surge. Eu sei que a lei é do progresso. Se eu sei que a lei é do progresso, surge o dever. Né? Porque antes do dever é a virtude. Ou seja, o que é o dever? É o esforço que eu preciso fazer para entrar no fluxo da lei do progresso. Esse é o dever, para me manter junto a ela. Esse dever é o dever crescer. Porque à medida que eu sei da lei e a lei está gerando, ela quer gerar movimento na direção do progresso, então eu preciso lutar de maneira permanente para entrar no fluxo dessa lei para eu poder crescer. Né? Ela vai trazer aqui. Essa luta, né, a partir desse lugar planejado, consciente, onde eu entro no fluxo da lei do progresso, entendendo que o movimento é outro, né, que vai me exigir esforço, sacrifício, né, que vai me exigir dedicação para uma série de questões, eu vou estar trabalhando essa realidade a partir de uma lógica espiritual que vai buscar ascensão espiritual, que eu vou desencadear a verdadeira luta, que não é uma luta com o externo, do gozo. O primeiro momento das lutas inconscientes é uma luta muito extrovertida, patologicamente extrovertida. Como o inconsciente está todo projetado, o indivíduo vai ficar lutando com o mundo em vez de lutar, estabelecer uma luta interna. Ela diz aqui, ó, o locus muda. Né? Essa luta aqui, o locus de luta vai mudar, o lugar da luta vai mudar. Não vai ser uma luta mais com o mundo, vai ser uma luta no mundo interior, uma luta contra si mesmo. Uma luta contra as paixões primitivas. E ela diz isso, que essa luta é a luta ascensional, que é a luta que vai desencadear o que chamamos de vida. Né? A luta contra as paixões interiores é viver, né? Diz ela. Isso vai gerar as ideias, ações, né? Essas ideias que pactuam com a lei do progresso,
ou seja, eu vou ter ideias, vou ter intuições, e ao mesmo tempo isso não fica morto, como uma coisa que eu admiro, que acontece muito nos outros tipos de luta, no primeiro tipo de luta, no qual o indivíduo lê a proposta evangélica, ele entra em contato com uma série de questões, mas tudo isso para ele ainda é muito desafiador ao ponto de não passar de textos belos que ele admira, mas não vive. Então ela diz aqui que nesse tipo de luta as ideias são também ações. Eu tenho ideias e coagulo ali em ações a partir dessas questões. Então essa luta para vencer, gerando valores permanentes para a alma, essa luta que são a luta contra as paixões interiores, ela vai dizer que ela vai gerar uma renovação dos sentimentos. É uma luta que vai gerar uma ampliação afetiva, um melhoramento dos afetos. Essa mudança afetiva ela é significativa para indicar que a luta está correta. É justamente essa mudança afetiva que vai indicar que a luta que estamos realizando é uma luta correta. Né? Quando eu digo correta, é a luta que vai no fluxo da lei de progresso na direção do amor. Ou seja, é renovação de estados afetivos de maneira constante, pairando acima de culpas, de neurose, de remorso, de rancor, de ressentimento, de mágoa, de raiva, de agressividade, do revide, do ódio, da revolta, da indiferença, da depressão, das psicopatologias. A renovação dos sentimentos ela vai garantir um outro tipo de realidade que paira acima desses sentimentos, são características da vivência da sombra. Num segundo momento, essa luta ela precisa incorporar, ter como pauta do seu desenvolvimento a iluminação da inteligência. Né? O indivíduo precisa trabalhar a sua inteligência, gerando essa iluminação. E com essas duas asas, né, da renovação dos sentimentos e a iluminação da inteligência, o indivíduo vai ter as ferramentas através da inteligência para poder fazer o autoencontro, e a partir do sentimento, ele vai ter o resultado da aplicação dessas ferramentas na vida, garantindo a sua paz interior. Então, é uma proposta muito interessante. Então, ela começa a desenhar um verdadeiro tipo de luta ascensional na direção da paz. Então, essa luta desencadeada nessa lógica que ela traz, que é a verdadeira luta, a luta por valores espirituais perenes, ela vai gerar sintomas, o que já não é mais sintoma. Quando eu digo sintoma, na realidade eu estou ligando a algo muito patológico, mas ela vai gerar estados de alma bem diferentes das lutas anteriores sombrias que a gente viu. Esse tipo de luta vai gerar um sentimento de satisfação, o indivíduo é satisfeito com o trabalho, com o centro que ele frequenta, é satisfeito com sua mediunidade, satisfeito com as amizades, com a família, com o dinheiro que ele ganha, é satisfeito com sua realidade espiritual, ele aceita a vida e é satisfeito com ela. Né? A partir desse lugar, mesmo com as dores, o indivíduo se enche de sentido existencial, ele tem um preenchimento do sentido existencial. Né? Ele vai atuar a partir de um lugar no qual o indivíduo vai ter uma vida preenchida de sentido, que é o oposto de viver as neuroses da vida moderna. Né? A vida cheia de sentido, plena, ou seja, se a vida tem sentido, não tem neurose, não tem depressão, não tem gozo vazio, não tem exaustão. Ou seja, o que eu faço, mesmo que não seja uma exaltação extrema de experiências emocionais, me satisfaz e me gera uma calma cheia de sentido. Né? Rico, é uma vida rica. Esse processo, a Joana fala, que o indivíduo consegue discernir tendo respeito aos próprios limites, ou seja, ele não vai querer ser um santo que ele não é, nem mesmo se entregar ao demônio que ele ainda precisa vencer, né? Nesse sentido aí. Então, ele respeita os próprios limites para não gerar um estado masoquista, ele gera uma conexão com a vida sem diferença ou confrontos entre grupos e pessoas, então não fica aquele indivíduo reativo que fica brigando o tempo inteiro com o mundo, mas aí, ao mesmo tempo, também não é indiferente, né? Ele se conecta com a vida e com as pessoas, experimenta uma sensação de paz, alegria e entusiasmo, que esse entusiasmo ele é muito importante para que a luta seja contínua, para que o indivíduo não pare essa luta aí, a partir dessa lógica que a Joana nos apresenta. Então, ela apresenta esses dois quadros, esses dois tipos de luta, né, que nós vamos trabalhar aí na nossa aula, nós vamos aprofundar na nossa discussão.
entendendo esse segundo tipo de luta como a luta do viver que todos nós precisamos encadear para a nossa realidade espiritual acontecer.